Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje eu tenho que começar pelo nosso governador Germano Rigoto, que retorna ao programa. Saudade. O senhor sabe que já não suporta a saudade do senhor? Nem lá no Senadinho, nem aqui, nem em lugar nenhum. E aonde eu ando? Agora, por exemplo, passei pelo shopping em Iguatemi e aí estava lanchando, agora, quase antes de vir para cá, estava lanchando e de repente duas senhoras me olhando. Duas meninas? Aí eu cumprimentei, não, duas senhoras. Adivinha de onde que elas me acompanhavam? Pampa Debates, e cobrando porque eu não tinha vindo mais no programa. Então, realmente a audiência do Pampa Debates é demais e eu não tenho vindo e a cobrança tem sido forte. Mas estou aqui hoje e com os amigos aqui de qualidade, essa mesa de qualidade que eu tenho o prazer de reencontrar. E é o cantante da Mercosul, João de Almeida Neto. E hoje temos que chorar e lamentar a perda do nosso Tarcísio Flecha Negra. Grande caráter. É verdade, para quem considera e gosta do futebol, do esporte. E das pessoas de conduta ilibada como ele. Sim, e inclusive como político. Né? Como político também, como homem. Quer dizer que transcende o ambiente do futebol e o ambiente do esporte. Ele se revelou um cidadão de valor. É realmente... Morreu jovem, triste. Né? Morreu jovem. Qual é a idade? 68, parece. O que foi? Super jovem. É um tipo de câncer ósseo. Teve um câncer ósseo. Mas parece que o Tarcísio já tinha tido alguns problemas anteriores a esse câncer ósseo. Teve uma hepatite, teve alguns problemas sérios de saúde. Mas era uma pessoa impressionante, o que era de afável, o que era de carinhoso com todo mundo que se aproximava dele. Isso no tempo de atleta, que conto que eu não acompanhei, mas depois ele como vereador, uma pessoa assim... um trabalho social grande. Eu acho que uma grande perda. Ele teve uma característica como atleta que eu considero bonita, elegante e construtiva. Porque o gol é o grande momento do jogo. Mas no esporte, o grande momento é a conduta, é a postura. E ele veio para o Grêmio numa época difícil do Grêmio, numa época de derrota do Grêmio, numa época de superioridade do Internacional. E ele perseverou como jogador do Grêmio, até que reverteu a situação, até que o Grêmio entrou num caminho de vitórias, através do campeonato estadual de 77, depois do campeonato nacional, depois do campeonato da América e depois do campeonato do mundo, onde ele esteve presente em todos. Então essa capacidade de... Do mundo ele jogava ainda? Sim. Foi titular. Foi titular. Vestiu a camisa 7, vestiu a camisa 9, vestiu a camisa 11. E eu tive a oportunidade e a alegria de conviver no gramado com o Tarcísio. Quer dizer, ele suportou quase uma década de inferioridade frente ao nosso maior adversário. E foi peça fundamental no mecanismo que reverteu isso. O Tarcísio jamais foi expulso no Grêmio, ao menos ele nunca foi expulso. E o Tarcísio deve ter sido campeão gaúcho umas 6, 7 vezes pelo Grêmio. Sim. 6, 7 vezes. Eu acho que mais. Eu acho que ele foi o segundo jogador que mais jogou com a camisa do Grêmio. Não, mais, que mais jogou. Que mais jogou, mais que o Alcindo. 741 ou 721 jogos. Mais que o Alcindo. O segundo é o Alcindo, ele é disparado que mais jogou, bem, uma boa diferença do Alcindo. E um carioca. E diz o seguinte, dificilmente o Grêmio vai ter um atleta que vai jogar mais do que 700 jogos. O primeiro gol que ele fez para o Grêmio foi jogando pelo América no Beira-Rio. Aquela disparada, arrancada, ganhou do pontos, foi lá e meteu o gol. Foi aí que o Grêmio contratou o Tarcísio. América do Rio de Janeiro. Sim. Ele jogava no América. O tempo do Hildo Nejar, que gostava de gaúcho. Aquela dupla Alex e Miguel Moré foi dupla de zaga do América no Rio de Janeiro. Foram os melhores momentos do Rio, né? do América. Mas, Paulo, a
satisfação de reencontrar o nosso amigo. Nós estamos aí há tempo. Pô, no Senadinho, onde chegaram a colocar em votação, eu pedi vistas. Né? Pediram colocar em votação mas o presidente a eliminação não. dele. E eu pedi vistas. Mas o presidente me protegia sempre. Tava 2 contra 2 e eu pedi agora ele vistas. retorna. Senão eu senti que ia dar zebra e... Fizeram como Gilmar Mendes. Mas hoje, falando em Senadinho, apesar que eu não sei nem se ele está no Senadinho, mas nós temos a perda do Tarcísio, mas tem uma alegria de outro lado, que claro que ele deve estar triste, como grande gremista que é o aniversário do Nestor hoje, Nestor, né? grande Nestor. Aniversário do Nestor, Nestor que faz parte dessa bancada. O aniversário é no final. Ah, é no final. E hoje tivemos Não, vamos ter que cantar, grande não, notícia. doutor Alfonso. Vamos ter que beber morar. Tem um chá aqui, viu? Agora, uma grande notícia hoje foi Otomar Vivian, né? Na chefia da Casa Civil do Eduardo Leite. Ele De parabéns pela escolha. Olha, Um nome acima de qualquer suspeito. Pode ter pessoas aqui, ali, que achem que não é a melhor escolha, que pode, por alguma razão, não ser a melhor escolha. Mas eu quero dizer o seguinte, a convivência que eu tive com o Otomar Vivian, no meu período de governo, onde ele foi presidente do IP, ele fez um belo trabalho. E numa Casa Civil, que o Eduardo Leite, ele precisa ter alguém que tenha trânsito dentro da Assembleia Legislativa, que tenha uma facilidade de dialogar, uma boa comunicação, e o Otomar Vivian tem tudo isso. Comunica bem, é bom de diálogo, tem trânsito na Assembleia Legislativa, conhece todos os deputados, inclusive provavelmente os que estão chegando na Assembleia Legislativa, o que vai ser importante para a função que ele vai ocupar como chefe da Casa Civil. Acho que foi uma bela escolha. Eu me lembro. Bastante ele estava falando o nome dele, havia ainda, parece que uma resistência do atual governador eleito, porque pretendia buscar alguém do partido dele, mas não, no PSDB aqui no Rio Grande do Sul. O Lucas Redecker não quis. O Lucas assumiu primeira vez como deputado federal, não quis abrir mão da... Eu me lembro, eu estava na Irlanda, em Dublin, e o Otomar Vivian conosco lá. E o filho dele foi campeão juvenil pelo Grêmio em Bagé. Zagueiro? Quando a Rádio Pampa fazia futebol, hoje é Grenal. E nós cruzamos na Rádio Pampa, os dois conversando no ar, foi um momento de emoção. O filho dele hoje mora na França, foi jogar na França. Mas está jogando anos, será? No futebol francês, acho que não está mais. Mas estava jogando Era futebol zagueiro. Era um bom zagueiro. E foi campeão pelo Grêmio em todas as fases da categoria de base. Mas um grande caráter, uma grande figura, e vai ser um sucesso a peça da Casa Civil. E o doutor Luiz Pereira Lima, eles já estão te chamando de Luiz Onaro, por quê? Luiz Onaro? Luiz Onaro, uma mistura moderna que tem agora aí. Né? Nessa teve o nosso governador se ralou, né? O Sartonaro. Não, eu não... De qualquer maneira, não se ralou, não. Ele fez muito voto por causa do Bolsonaro. Por que tu fez voto? Ele merecia ganhar. Não, isso é outra coisa. Ele não ganhou, porque a metade sul não lhe acompanhou. A metade sul não lhe acompanhou. Foi uma Mas a lógica, Luizinho, vamos fazer aqui um cálculo. Qual era o voto de direita que ficou disponível depois do primeiro turno? Que os votos de direita no primeiro turno se dividiram, centro-direita, se dividiram entre Sartori e Leite. Sim. No segundo turno, uma pequena fatia da direita eram os votos do Novo, com o Matheus Bandeira. E os outros votos eram PT, PDT, esses votos que estavam em disputa. Não, quem elegeu o Leite... Agora, no segundo turno, chamar de Sartonaro, tu acha que não trouxe prejuízo? No segundo turno, chamar de Sartonaro, quando a pequena parcela dos votos de direita? Não, é que o... Não, temos que ir lógico, não adianta ter paixão. É que tu se apaixona pelas coisas. Não. Em todas as coisas. Não, graças a Deus. É uma provocação. Não, se a gente não coloca força no que a gente gosta, no que a gente quer, no que acredita, é melhor que saia. Sim, mas nisso aqui não tem que ter paixão. Eu, por exemplo, tenho horror de ficar... Tem que ser racional. Eu tenho horror de ficar em cima do muro. Horror. Aliás, quem fica em cima do muro fica tomando tiro dos dois lados, hein? Tem esse risco. Então eu sei qual é o lado que me matará. Pois bem, o que aconteceu com o Sartori? O Sartori perdeu para o PT e o PDT. Claro. Que foram com o Eduardo Leite.
Mas sim. Esse é o fato. Mas é o fato, porque os votos Mas estavam... não teve Bolsonaro como fiel da balança para nenhum dos lados. Todo, não. Não teve. Não teve, mas eu estou dizendo que não teve. Essa nomenclatura adotada pelo atual governador foi apenas uma nomenclatura. Só desfavoreceu a ele. Pode ser. Só desfavoreceu. Agora que se tinha de um lado o Sartonaro, tinha do outro lado o Bolsoleite, tinha. Mas não tinha Bolsonaro. Tinha. Bolsoleite? O leite foi tênue. Disse, não, mas tem restrições. Tem restrições. Mas o Bolsonaro ganhou disparado aqui no Estado, então certamente muita gente votou no Leite e no Bolsonaro. Tem restrições, mas sim, mas no primeiro turno. E no segundo turno, nós batemos bandeira. Não, no segundo turno, os votos eram no PT e no PDT, rapaz. Que fez ele ganhar. Que fez o Leite ganhar. Então não foi os votos tese de do vocês Bolsonaro. é igual, eu não sei o que vocês estão discutindo. Mas vocês estão na mesma tese. Diz para ele que ele está discutindo comigo. Ele ganhou no primeiro turno também, doutor Luiz. Estão na mesma tese. No turno também. Mas o que nós temos que discutir agora, o resultado está aí. A eleição passou algum tempo. É discutir exatamente o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro no Rio Grande do Sul e nível federal. Eu, por exemplo, na questão federal, me surpreendeu o Bolsonaro positivamente na escolha da equipe. Eu não esperava que o Bolsonaro tivesse acertos como ele teve. Começando pelo Moro. Foi o grande lance. E ali pode até ele errar em outros nomes, mas tendo o Moro como ministro, aquilo deu um selo de qualidade. Deu um selo de qualidade, um golaço. E colocou sobre a judicatura do Moro um ponto de interrogação deste tamanho. Isso é a tese do PT, né? Não. Isso é a tese não. Doutor Alfonsin, eu não tenho nenhuma ligação com o PT. Não, mas não estou dizendo, a tese do PT é essa, né? Inclusive estão pedindo o habeas corpus do Lula com base nisso. Mas é procedente. Esta é uma ilação. O Lula é corintiano, estão pedindo habeas corpus. E daqui uns dias vão pedir porque ele foi à praia ou não pode ir à praia. Porque eu nunca vi um indivíduo, igual a qualquer um de nós, ter tanto acesso ao STF com a rapidez que tem o senhor Lula da Silva. Tá bem. É uma coisa impressionante. Incrível. É que tu vai ser preso. Sim. Sim. Agora te controla. Agora que esse senhor, em assumindo um cargo no Executivo, se declara um militante. A questão é saber a partir de quando ele começou a militar. Eu não concordo. Eu acho que ele... Mas ele se declarou militante? Eu não concordo. Eu acho que declarou militante? Não. Mas quem exerce atividade política dentro de um exercício político partidário eleito é um quadro. Não, eu me digo uma quadro. E o Levi, que está no BNDES? É um militante. Mas ele é militante do PT e militante do PSL? Ele é um militante. Ele é um militante da causa que foi eleita. O projeto que foi eleito. Só para dizer. Olha, pois Osmar Terra. Essa questão, essa decisão. Desculpa, governador. Desculpa. Ele concorda, assume e vai ser artífice do projeto que foi eleito. Em assumindo um cargo. Eu acho... Desde quando ele é um cordato e um artífice deste projeto que foi eleito? Desde quando? Não enxergo isso. Ele ficou líder da Lava Jato. Num tribunal de primeira instância ficou líder da Lava Jato, considerado por todo o país. O seu projeto é diminuir, porque não teria pretensão de acabar, a corrupção no Brasil. Ele estava fazendo isso. No agora posto dele, no poder dele. Agora fará com mais poder. E como ele disse agora, levando bola nas costas. Só um detalhe. Vamos nos colocar no lugar dele. O juiz, o homem que está julgando, o homem que tem um conceito internacional hoje, não é nacional, que é responsável, sim, por todo um avanço na questão do combate à corrupção, foi o grande líder disso. Agora, vamos lá. Se coloca no lugar do Moro... A juíza que substitui ele está dando continuidade do trabalho normalmente. Só que para ele
estava praticamente se esgotando o papel que ele tinha dentro da Lava Jato. Ele indo para o Ministério, João, Por quê? Não, estava se esgotando porque ele tinha avançado o máximo e ele passou o bastão para a juíza. Segundo o João, ele já tinha prendido o Lula. João, deixa eu só te colocar, não é isso. O que acontece? Ele indo para o Ministério, ele não tem apenas a responsabilidade de avançar na questão do combate à corrupção, ele tem ferramentas na mão, ele tem uma Polícia Federal que agora ele pode ter mais efetivamente como parceira, ele tem toda uma estrutura que ele está montando, inclusive na área militar. A mesma Polícia Federal que fez toda a investigação e que efetuou todas as prisões sem o comando dele. Não, mas é diferente, João. Agora ele passa diferente. pela execução. Outra coisa, não esquece que ele, como juiz, ele teria condições de ir para o Supremo Tribunal Federal? Sim. Não. Sim. Como juiz de primeira instância? Sim. Dificilmente. Não, vai a desembargador e depois vai. Não. Mas é a carreira dele. Não. Ele, como ministro, é certo que é natural que ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é certo. É certo. Sim, senhor. Certo. Ele vai ser sabatinado e ele pode rodar na sabatina. Eu não vi até hoje ninguém rodar. Nenhum. Vai rodar a sabatina. Então a gente tem que compreender que até na Papai Noel existe. Vamos lá, ele quer continuar o trabalho dele. Ele tem o espaço que tem como ministro. Nem o do Trump lá rodou. Então eu vou usar a tua expressão. Papai Noel existe. Papai Noel larga a judicatura, larga o judiciário, que depois o Papai Noel te leva para o Supremo. Então o Papai Noel existe. Existe Papai Noel. Tem gente que foi para o Supremo por amizade pura. Não, sim. Eu não conheço. Sim. Eu conheço. Sim. Tem gente, sim, que foi para o Supremo por amizade pura. Por amizade pura. E tem gente que vai continuar indo por amizade pura. Não, ele não é amigo do... Não estou falando dele. Agora, não. Eu não estou falando dele. Agora, que coisa maravilhosa para ele, né? Que coisa maravilhosa para o Brasil ter o Sérgio Moro de ministro da Justiça. Para o Brasil. O Brasil não precisa ter vergonha de apresentar a qualquer lugar do mundo o nosso ministro da Justiça chama Sérgio Moro. Não, foi um golaço. Foi um golaço. E acho que para o Sérgio Moro foi muito importante, até pelo trabalho que ele pode realizar e que estava se esgovando na Lava Jato. E pelo fato de ele, em seguida, poder ir para o Supremo Tribunal Federal e continuar a sua opinião, governador, é altamente respeitável e plausível. Mas eu quero... É totalmente plausível. Agora, há uma grande parte da população brasileira... 44 milhões, 45 milhões. 48% da população brasileira. Não, 45 milhões está contra ele? Não. Pensam assim. Estão como eu estou com um ponto de interrogação. Mas eu quero estou acusando ninguém eu tinha de nada. Um ponto de interrogação quando ele aceitou, que eu achei que quando veio o convite ele não aceitaria. E depois, pela conduta dele, depois de ter aceito, e os motivos que ele tem expressado, as razões pelas quais ele aceitou, eu concluo que ele adotou isso como uma missão na vida dele. Ele já tinha isso. Só deixa eu terminar, por favor. Quando ele aceitou, eu senti pelas manifestações que ele sentia que tinha esgotado a condição dele como juiz na Lava Jato de continuar levando o projeto dele adiante. Então ele passou para um projeto maior, um projeto onde ele poderia concretizar aquilo que ele estava querendo e em nível de igualdade com o Supremo Tribunal Federal. E a pergunta, com quem ele está... O ministro ele tem nível de igualdade com o Supremo Tribunal Federal. Alfonso, presta atenção, João. Com quem que ele está... qual é a sua equipe? Ele está colocando na sua equipe pessoas experimentadas, não para resolver o problema e continuar atacando o problema da corrupção. Qual é o grande problema do Brasil hoje? Tem saúde, problema na saúde, na educação, mas a segurança pública é tragédia. E o que ele está fazendo? Essa semana aqui no o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está colocando pessoas em cargos chaves para atacar o problema da segurança. O problema no sistema penitenciário, o problema na questão da legislação e o problema na interlocução com os estados. Então eu quero dizer o seguinte, João, não é a questão do combate à corrupção. O Moro está indo além do combate... O Moro está indo muito além da questão do combate à corrupção, ao crime organizado, mas é ter uma política de segurança que o Brasil inteiro está pedindo. E se tu me disser,
tem outra pessoa nesse momento, fora ele, que daria mais confiança e credibilidade ao governo e respaldo, eu duvido. Desculpa, governador, desculpa. Ele nem assumiu. Mas não é a questão de... Não, mas olha a equipe dele. E o senhor já está achando que o projeto dele vai dar certo e que é uma maravilha? Não é isso, João. Não estou dizendo que o projeto dele vai dar certo. Estou dizendo que o projeto dele... Tomara que seja um espetáculo. Não estou dizendo que vai dar certo. Vamos olhar a pessoa. Imagina eu me colocando na situação dele. A gente tem que se colocar sempre no outro, no lugar do outro. Eu estou com uma limitação porque eu sou juiz de primeiro grau. As coisas têm que chegar a mim para que eu siga. Para que eu siga. Os promotores têm que me mandar, etc, etc, para que eu possa seguir e fazer um julgamento. Agora não. Agora ele vai para a execução. Ele troca de posto. Agora ele se torna uma espécie de Zorro do Brasil. Paulo Sérgio. Agora ele monta no cavalo branco dele e vai enfrentar... Aqui, ó. Eu diria que para montar no cavalo branco e para enfrentar a criminalidade, esse problema, ele nesse momento que tem as melhores condições. Certo. Não estou dizendo que ele vai dar certo. A não ser que ele não se queira fazer isso. Não, tem uma outra possibilidade. Não vamos seguir essa Lava Jato, tá complicando muito, tá muito difícil. Jamais falei isso. Não, eu sei, mas pode ter gente que pense assim. Tem gente que quer acabar com a Lava Jato. Que queira soltar o Lula. Que queira soltar o Lula. E outros. E vários outros. Agora, de qualquer forma, a equipe do Bolsonaro, eu comecei com o Moro, mas não fico no Moro só. Até o fato de ter muitos militares dentro da equipe dele que põem um ponto de interrogação sobre se isto não pode ter um significado de amanhã nós termos um retrocesso, Quero dizer o seguinte, se nós olharmos o que é o pensamento militar hoje no Brasil e mesmo de pessoas que estão dentro da sua equipe de governo, você vai ver que esse risco não existe porque até a sociedade não aceitaria qualquer retrocesso. Ministro da Justiça. Não aceitaria qualquer retrocesso. Mas observe o seguinte, o fato de colocar no Ministério de Minas e Energia um almirante, um homem que sai da Marinha, eu não quero nem discutir a qualidade dele. As qualidades técnicas que ele tem, as condições que ele tem. Eu só quero discutir que naquele Ministério de Minas e Energia, há muitos e muitos governos e muitos anos, tínhamos quem? A Dilma. Não, presta atenção. Não, da equipe. Inclusive, o meu partido era dono daquele ministério ao longo de vários governos, correto? A pergunta que eu faço, o fato de ter um almirante lá não dá muito mais confiança de que os controles serão maiores e aquelas estruturas viciadas que se montaram ao longo de governos. E não é no governo atual, ou no governo Dilma, ou no governo Lula, vem do governo Fernando Henrique. Será que tu tendo um almirante, um sujeito que veio de fora e que eu não vou discutir... É melhor qualquer almirante que o Edson Lobão. Eu não tenho dúvida. Bom, mas aí também não vamos exagerar. Que as pessoas têm dúvida, João, sobre essa questão de ter muito militar no governo. Lobão. Eu não acredito em nenhuma possibilidade de retrocesso, mesmo que fosse um governo. Olha aqui, mas a maior não é essa. Nós vamos ao sabor irresistível da linguiça e salsichões Castro. Deixa eu só encerrar. De papelotas. Deixa eu só encerrar. Linguiças e salsichões da Castro. Aqui os nossos parceiros têm preferência. Já está no vídeo ali a casa, tá vendo? Tá vendo aquele rodapé ali, Castro? Tá vendo, né? Então tá. E tu gosta, né? Tu gosta da mignon, da calabresa, tu prefere a campeira. Eu gosto da calabresa. Eu gosto da calabresa. Eu gosto do troço apimentado. Eu sei. Aquela apimentada espetacular. E o chouriço, então, extraordinário. Qualidade desde 1960. Você encontra na Rede Zafra. Espetacular. E não esqueça, o Cremers está informando que as inscrições para o programa Mais Médicos estão prorrogadas até o próximo dia 7, hein? São mais de 600 vagas disponíveis no Rio Grande do Sul. Para maiores informações, acesse o www.cremers.org.br. Cremers, estado de alerta pela saúde. Corre lá que dá tempo ainda, hein? Agora, financiamento de veículos zeríssimo, com zero de entrada. A Unicred tem um juro que é espetacular, então aproveite. É um jeito prático de seguro
que faz você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações. As taxas são super atrativas, a partir de 0,79 ao mês. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente de contas e aproveite. E vamos ao quadro de saúde com o nosso Gilberto Schwartzman. É o nosso, nem precisa dizer, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, que ele é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, que é sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e também presidente da Bienal do Mercosul. Da Laurentia também, temos que dizer isso, mais conhecido aqui no Rio Grande do Sul como André Ria dos Pampas. É um tecladista e canta, olha... Eu até queria fazer um desafio ao João de Almeida Neto para ver qual é o que canta melhor. Não é tecladista? Não, ele é tecladista, o Gilberto, e canta. Certo. Diz que ele é o André Rie do Rio Grande. Mas eu tô... Mas o André Rie não é tecladista. Eu sei que não é. Eu tô É dizendo violinista. Eu sei, é um músico. Então tá, é um músico. Não é por isso que eu estou dizendo. É pela... Vou usar uma expressão bem chula. É esse tipo... Pela lata. Fale, doutor Gilberto Schwartzman, o nosso André Rie dos Pampas. Fale. Olá. Sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Olha aqui, ó. Nelson Gonçalves vive. Aqui, o nosso João de Almeida Neto. Ele viu. Mas é tecladista ou não? Queria fazer uma pergunta para o telespectador. Posso fazer? Pode, claro. O que o telespectador acha se num Grenal o juiz apita o primeiro tempo, expulsa um jogador do Grêmio e quando termina o primeiro tempo, ele entrega o apito para outro e vai jogar no Internacional? Viu só? O que o senhor acha? Expulsa um jogador. O jogador seria aquele que está preso em Curitiba. Na sua concepção. Eu não estou fazendo nenhuma ilação de um caso concreto. Ué, mas vamos fazer. O juiz apita o primeiro tempo. O juiz apita o primeiro tempo e expulsa um jogador de um time. Aí no segundo vai jogar o outro. Não. O expulso. Olha só, ainda mais se o expulso é aquele que está preso, né? Do seu ponto de vista psicanalítico, te entregasse. Expulsa um jogador, tira da cena um jogador. O mais importante. Tirou. E coloca o jogador no cárcere. E no segundo tempo E aí no segundo tempo ele se declara, olha, eu sou contra o PT. Bom, isso todo mundo sabia. Não, ele é contra a corrupção. Mas o que é a mesma coisa? PT e corrupção são idênticos? Mas eu queria... Vamos... Mas peraí, antes disso, quer dizer, para encerrar o assunto generais, nem na Revolução tem o e-mail aí, né? O telespectador mande aí uma resposta ou duas para a minha pergunta. Está chegando aqui um monte de e-mail. Olha aqui, 321 já temos agora. Com referência aos generais, nem no período revolucionário, na Redentora, nós tivemos tantos militares ocupando posições chaves. Nem lá. A ponto de o secretário-chefe da SECOM hoje é o general Floriano Peixoto. Ele é o homem da SECOM, não é um jornalista, não é um publicitário, não é nada, é um general.
Que felicidade, Paulo Sérgio. São 11, eu gosto. Que felicidade. Nossa, continência é para eles. Não foi ministro da Fazenda, o senhor Palocci, que era médico? Foi ministro da Fazenda. Então, o militar, assim como advogados, etc., eles têm uma cultura suficiente para poder estar lá. Agora, isso lembra que está em tudo que é vídeo aí, a Natuza Leão, pode ser, né? A Natuza Leão perguntou para o filho do Bolsonaro a mesma coisa, para o Eduardo Bolsonaro, por que o senhor não acha que tem militares demais, etc, etc. Não, que o povo escolheu... Natuza Neri, perdão. Escolheu militares para não colocar petistas e ladrões lá dentro. Este exemplo do jogador é tão absurdo, só serviria se o suposto juiz tivesse garantia de jogar no segundo tempo. Denise é curso de Porto Alegre. Imediata aqui a resposta para ti, ó. Aqui tem mais, vai aqui, ó. Ele não foi expulso, João de Almeida Neto, ele foi preso. João Vilmar está dizendo, tu pediu para o Não, mas é que eles estão fazendo comparação com o caso concreto da política nacional. Eu só fiz uma pergunta. Não tem nada a ver com o Lula, nem com o Moro, nem com prisão. É um jogador que é expulso e o juiz larga o apito e vai jogar no outro time. Eu acho que tem muito a ver. No meio Paulo do jogo. Sérgio, boa tarde. Liguei a TV, achei que era o Plácido Domingos, mas é o João de Almeida Neto. Um forte abraço a todos. Cristiano Bernardes de Viamão e complementa, Paulo Sérgio diz para o João que o Grêmio não jogaria nossa torcida, nossa torcida invadiria o campo. Um forte abraço a todos. Que é revolução, tá vendo? Tu tá provocando a revolução aqui. Paulo Sérgio, sim, fala. Eu queria, aproveitando o nosso ex-governador, sempre governador... Olha aqui, Paulo Sérgio, estranho, estou achando o João muito vermelho hoje. Braita programa, Carlos Garcia de Porto Alegre. Ele está excitado, o problema Está te achando muito vermelho, João. Não tenho nada vermelho na minha vida, nada. Não tenho carro, não tenho roupa, não tenho cueca, não tenho meia. Nem time de futebol, nem partido. Só o sangue, né? E o partido. Só o sangue. Boa noite, João de Almeida Neto está variando. Sérgio Moro é isento e pode ser ministro e vai pôr em ordem esse país. Mário de Gravataí. Tu provocou o povo. Tá bem. Fala. Não, eu estava aproveitando o governador Rigoto para ter um depoimento dele sobre essa experiência inédita que ele teve aí de concorrer na chapa para a presidência pelo PMDB, nessa eleição atípica, polarizada, que foi uma coisa impressionante. Uma eleição totalmente diferente, Nelson. Uma eleição onde nós, por exemplo, os grandes comícios que existiam antigamente, não existe mais. Reuniões, tu viu os candidatos, na rua, mas aquela encenação de caminhar no meio do povo era para aparecer no espaço de televisão. Ou nos espaços de jornalismo, porque, na verdade, aquilo não conta mais. Hoje, as redes sociais, elas dominaram totalmente o processo eleitoral. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou em cima, entre outras razões. A principal é o desencanto da população com o sistema partidário, com tudo, com a corrupção, com governos que não dão respostas, com serviços públicos de péssima qualidade. Ele conseguiu canalizar isso tudo para ele, mas utilizando principalmente o quê? Rede social. E não era de agora, era de algum tempo. Então foi uma eleição totalmente atípica, uma eleição que ela começou já polarizada, do Bolsonaro de um lado, e com uma possibilidade de que no centro, que tinha vários candidatos, havia uma preferência e uma expectativa de que o Alckmin conseguiria chegar no segundo turno, principalmente pela grande coligação que ele montou e o tempo de televisão que tinha. Então nós assumimos uma candidatura à presidência acreditando no seguinte: primeiro, na história do candidato, na bagagem que tinha o candidato, e segundo, nós acreditamos o tempo de rádio e televisão, que era bom, e a capilarização do partido pelo Brasil afora. Mas eu que lutei para que o MDB tivesse um candidato à presidência, há muito tempo eu vinha lutando para isso. Quando convocado para ser candidato a vice-presidente, eu digo, olha, como é que eu... O real candidato era candidato a vice. Mas como é que eu vou me furtar? Como é que eu vou me furtar de dar uma contribuição, já que eu defendi sempre a candidatura própria? Agora, eu também tinha dúvida com relação à força do MDB. Porque o MDB do Nordeste, o MDB do Norte, o que fez? Se aproveitou o fato da força do PT, principalmente no Nordeste, e se agregaram ao candidato PT.
Se tu pega o Sudeste e o Sul, inclusive lideranças históricas do PMDB, aproveitaram o vento a favor do Bolsonaro e se grudaram. E não foi no segundo turno, foi no primeiro. No primeiro turno. E se agarraram no Bolsonaro. Então o MDB, que tem um partido organizado no Brasil inteiro, perdeu a oportunidade de mostrar cara, de ter um projeto seu, de pelo menos tentar levar o candidato para o segundo turno, mas nem tentou. Não, mas o candidato não se comunicava mal, mas o candidato não tinha uma história dentro do MDB. Não, tudo história. Na verdade, o oportunismo político mais uma vez vigorou. E o PMDB e o MDB deixou de lado o seu candidato à presidência. Então, uma experiência boa, porque o espaço que eu tive permitiu que eu colocasse minha opinião sobre os grandes temas nacionais, os poucos espaços que se teve, porque como o nosso candidato à presidência não era conhecido, o espaço de televisão e rádio tinha que ser dado a ele. Ele era conhecido por ter sido ministro da Fazenda, mas o grande povo não conhecia. Então, o espaço de rádio e televisão tinha que ser concentrado no candidato à presidência. Mas, mesmo assim, eu tive a oportunidade, de, através dos meios de comunicação, através de encontros que tive pelo Brasil afora, de dar minha opinião sobre o quadro nacional e aquilo que eu entendia que deveria acontecer. Quanto tempo o PMDB ou o MDB agora vai levar para estar apoiando o Bolsonaro? A entrada do Osmar Terra, e presta atenção no que eu estou dizendo, o Osmar Terra, ele foi para o Ministério principalmente pelos seus méritos. Ele foi meu secretário de saúde, um grande secretário de saúde. O Primeira Infância Melhor, que é respeitado pelo mundo inteiro, foi criado no nosso governo, estou dando apenas um exemplo, e hoje levado em nível federal, e o Bolsonaro vai dar continuidade ao programa, mas o Osmar Terra foi por uma decisão do Bolsonaro, não foi por uma solicitação da cúpula do PMDB, do MDB. Só que o pé do MDB já está dentro do governo. E aquela cúpula que ao longo dos anos se preocupou apenas com cargos, com espaços, com favores de governo, e não se preocuparam exatamente com aquilo que a base pretendia, em pelo menos manter a história do MDB, essa cúpula ela está aplaudindo como nunca a entrada do Osmar Terra, porque significa o primeiro pé dentro do governo para entrar o corpo inteiro ali adiante. O Jucá já está... Então, na verdade... Não, mas acho difícil que o Renan Calheiros consiga entrar. Mas o Jucá... Mas o Renan Calheiros, nem nesse PMDB, nesse MDB que o governador está falando, ele tem espaço. Ele tá numa situação isolada. Mas a experiência foi boa, Afonso. Só quero dizer, voltando à questão do Bolsonaro, eu disse que eu acho que ele está acertando na equipe, mas eu estou muito preocupado com a partir de 1º de janeiro. Porque o Bolsonaro venceu uma eleição dizendo que ele faria diferente com relação a tudo que tinha acontecido até aqui, principalmente na relação entre governo e Congresso, que não teria mais troca-troca. Ele iniciou, inclusive, a formação de seu governo, ouvindo principalmente as bancadas temáticas, como a bancada ruralista e outras bancadas. Só que ele está se dando conta, e as pessoas que estão do seu lado estão se dando conta, inclusive o Onyx Lorenzoni, que tem falado com o Paulo Sérgio, está se dando conta que bancada temática não resolve nada. Que se não conversar com líderes e com presidentes de partido... Ele queria montar os ministros dele através das bancadas temáticas. Depois a conversa é outra. Mas a conversa é outra, Paulo. Só que a conversa outra é segundo e terceiro escalão. Se ele entrar na história de ocupar cargos de segundo e terceiro escalão, em cima de pressão de partido político, de cacique de partido, segundo, o que o Bolsonaro começa a fazer? Ele começa a reunir com as bancadas, porque ele sabe que um líder de bancada é ele que define se o deputado vai para uma relatoria, é ele que define se o deputado vai ocupar um espaço na mesa, é o líder de bancada. Não é a bancada temática que tem deputados de todos os partidos. Então, ele começa a reunir com as bancadas, porque ele está se dando conta que esta história de não ter uma base de sustentação que seja sólida, e aí, como fisiologia... Ele já tem a base sólida. Mas não tem, Paulo. Ele tem uma base sólida na arrancada de governo. Porque ele tem o capital político de uma eleição. Forças Armadas com ele? Forças Armadas... Se tu me disser que Forças Armadas com ele... Mas se tu me disser... Está com força pra caramba, claro, é isso aí. Ele está com a inteligência. Só que ele tem que ter articulação política.
ele vai ter que conviver com um Congresso que, por mais que tenha sido renovado esse Congresso, está no DNA, infelizmente, de grande parte de pessoas que estão lá dentro, a questão do clientelismo, a questão do fisiologismo, a questão do troca-troca. Não, a questão da corrupção. Da corrupção. Isso. E aí o que acontece? Agora, o que ele tem na mão é uma parte da população que quer mudar o Brasil. Se nós fizermos hoje aqui uma enquete do que aconteceu ontem em Itabiara, Ibirurbá, não sei o quê. Ibiraiaras, que mataram 6. Hoje em Arroio dos Ratos, mais 4. Mataram mais 4, mais 6, tomara que amanhã seja mais 25. Pergunte para a população o que a população está sentindo. Ela está exultante de felicidade. Tu acha que isso é efeito Bolsonaro já? Não, eu acho que tem um pouco de efeito Bolsonaro, porque o policial, como é que ele vai agir, o policial, se ele tem que perguntar para o bandido da onde o senhor mora, isso é velho. de onde o senhor vem. Isso é do tempo do desembargador aquele. Isto. Então, isto que a população quer. Olha Nós temos aqui, que mudar a lei penal. Tem que mudar a lei penal. Olha aqui, ó. O João, João, tem que dizer, olha aqui. Não, parei só Te para, João, tá dizendo aqui o nosso telespectador. Paulo Sérgio, pelo amor de Deus, ouvindo o João, me chama pro programa que eu arraso com ele. O João não sabe nada a respeito desses novos atores da política brasileira. Ele tem que conhecer mais os militares. Estou dizendo, tu que chamou, não fui eu. E tem mais. Vamos, metralha petezada. Está dizendo aí pro Luiz. Olha, gosto é gosto. Amilcar Rodrigues Leopoldo. Eu só queria dizer uma coisa. Boa noite. Este senhor que está contra o Sérgio Moro, que aliás amo como cantor, é um PT que não engole a vitória do Bolsonaro. Não, tem nada que ver. Não tem nada que ver. Como que um homem inteligente, como o nosso doutor, gremista, cantor, que eu respeito, fica acolherado como ladrão, como Lula? Não estou acolherado com ninguém. Eu estou dizendo que o cara que foi protagonista, que foi juiz, que presidiu o processo que levou o ex-presidente da República, o Lula, para a cadeia, mudou de lado, saiu da onde ele estava, perdeu a isenção. É isso que eu estou dizendo. Agora o Antônio Sebem mata aqui. Então ele não deveria ter prendido o Lula. Paulo Sérgio, é bom lembrar ao João de Almeida Neto que o juiz não expulsou só o jogador do Inter, o Lula, mas também o do Grêmio, o Eduardo Cunha. Obrigado, Antônio Sebem de Passo Fundo. Tá. Agora deixa eu dizer uma coisa, em homenagem... Pede para não mandar mais nada aqui. Em homenagem ao governador. O processo político é uma coisa tão interessante. Eu vou dizer, eu não votei no senhor e no Meirelles. Não votei. Por razões... Bolsonaro? Por razões outras. Agora, tenho lá as minhas razões para imaginar que, do ponto de vista do preparo pessoal, da experiência política, da capacitação técnica, a chapa de vocês, não sei se não era a melhor. Mas aí o que acontece? Compara isso com a eleição. Não sei. Compara isso Estava trocado, os personagens estavam trocados. Não, compara isso com a eleição do Collor e Lula naquela ocasião. Tinha Ulisses Guimarães de candidato, tinha Mário Covas, tinha... Leonel Brizola, e foi escolhido o Collor, porque defendia a mesma coisa, a questão do... Só que eu vejo... Ia caçar os Marajás. Só que eu vejo o seguinte, o Collor não tinha a experiência que tem o Bolsonaro de 28 anos de Congresso Nacional, né? Então... E vinha de uma história lá do Nordeste que virou naquilo que virou, né? Essa história do Alckmin, também, julgando que tinha não sei quantos milhões de televisão, era um latifúndio, não, mas é isso que tá dizendo. Isso, o Alckmin não tomou a posição que ele deveria ter tomado. Ou seja, eu sou um antipetista. Estou aqui para destruir o PT e resgatar a decência nesse país. Não, mas ele não sabe o lado, não é o estilo. Quem sabe o outro lado, e quem ficou assim perdeu a eleição. Não é o estilo. Agora eu pergunto o seguinte... O que é um grave erro? É que eu pergunto aqui... O que é um grave erro? Qual o grave erro? É um grave erro. É isso. Se tu tem uma opinião para um lado, tu é
anti-PT. Se tu tem opinião para outro lado, tu é a favor do PT. Eles contra nós e agora é nós contra eles. Esse país, o Brasil ficou no dividido. nosso país, você foi o raciocínio. O PT quis dividir o país e conseguiu a divisão. Mas tem mais pessoas, foi por isso, tem mais pessoas honestas, decentes e trabalhadoras no país do que o outro lado. E foi por isso que eu não votei neles. O meu voto foi o voto útil. Porque eu posso estar errado, Voto útil. eu admito que eu tenha cometido um erro grave. Agora, eu tenho plena convicção de que Meirelles era o único candidato que tinha a estatura de um Mário Covas, daquela... Sim, foi ministro do Lula. Não. Para mim era o... Mas não foi só ministro Lula. presidente do Banco Central. Ele foi presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda. Mas, na verdade, não é que ele tinha alguma ligação com o PT. Isso foi dito com toda a força. Sabe? E a expressão do Meirelles, deixa eu não... O Meirelles era PSDB, o Meirelles é paraquedista no PMDB. A comunicação dele paraquedista é muito ruim. no PMDB. A dicção dele é horrorosa. Sim. Agora, a minha Ele preocupação... pode ser um indivíduo preparado, culto, etc. Mas não era candidato. O candidato. Paulo Sérgio, imagina se o Haddad ganhasse as eleições, no mínimo Cesare Batista seria ministro. Está dizendo o Eduardo Pólvora Renner de Caxias. Problema de quem votou no Haddad, que não é meu caso. Olha aqui, ó. Votasse em quem no segundo turno? Segundo turno. Ele deve ter votado no Bolsonaro. Votei em votou branco no segundo turno. Não, então votou no Bolsonaro. Votei em branco. Bom. Não, Olha aqui, ó, Paulo Sérgio. Votei em branco. Se votou em branco, votou. A minha Votei preocupação... em branco. A minha preocupação no momento agora é de ordem médica. Vamos fazer uma consulta. Vamos lá. Esse homem não pode ser operado na data marcada. Não quis. Por causa de uma infecção. Não quis. Não quis. Alguém... Quem tem infecção tem febre. Pois é, isso que eu estranhei. Não, ele fica circulando, não quis. Não, e outra coisa que me disseram, que esse tipo de cirurgia, normalmente ela é feita um ano após o evento. E é verdade isso? Não. Não? Se ele tem um colo distal, intestino distal bom, como tem, porque é uma colostomia alta dele, o que significa isso? A gente chama alta longe do ânus. Ela não é perto do ânus, ela é longe do ânus. Então, a chance desta ligação dar certo é muito boa. Tecnicamente, ela é mais fácil. Mas não esquece que estão operando um futuro presidente da República. As pessoas são todas iguais nas suas desigualdades. De modo que é uma responsabilidade muito grande que dê uma infecção de parede. Parede pele subcutânea, etc., tecido muscular, pré-peritoneal. Dá uma infecção ali, ele fica 30 dias sem nada. E aí se recorda do Tancredo Neves. Sim. E aí existe na gíria médica, não tancredeia. Que, claro, está distante disso, porque ele não tem infecção intraabdominal, intraperitoneal. E o fechamento da colostomia pode fazer com que essa infecção volte. Então, sempre é um risco. Eu também acho que o Macedo está correto. Macedo, o Antônio. Antônio Carlos Macedo? Não, esse é o radialista. Não. Que opere ele depois, que ele assinar lá, que ele é presidente da República, e etc. Olha, eu agora assinei e vou... Estamos rumando para o ponto final, mas antes tem que dizer aqui, eu não acredito que uma pessoa tão inteligente como o João de Almeida Neto mantenha essa posição tão radical quanto o doutor Moro. Depois reclama dos problemas nacionais. A sentença foi de 3 anos. Será que tinha uma bola de cristal para saber que Bolsonaro iria se candidatar e ganhar? João, grita, viva o Lula. João, tu poderia ter ficado sem essa. João, tu tens que cantar uma música especial para o Lula. Márcia Costa. Eu estou lendo. Eu não sou militante. Eu tenho uma opinião, procuro, com pouco recurso intelectual, externar a minha opinião, mas eu não sou militante. Eu nem falei em Lula, nem falei em prisão, nem toquei no processo aquele específico. Eu disse que o juiz tem que ser isento.
da essência da judicância, a isenção. Paulo Sérgio e bancada, digam para o nosso querido João de Almeida Neto que o Moro está no Ministério da Justiça. Foi uma grande jogada e que não importa a circunstância, o mais importante é o resultado. E nesse ponto a nação é que saiu ganhando e vai ganhar sempre. Nós vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Paulo Sérgio, parabéns ao João, uma voz equilibrada no programa. Finalmente alguém que fala corretamente neste programa. Diga isso a ele, é importante que se reconheça. Quem é que está dizendo aqui? Não botou o nome. Vamos puxar aqui para cima, que ele mandou outros e-mails, outros. Eu agradeço o elogio desse telespectador, mas eu não posso aceitar. A minha opinião é apenas a minha humilde opinião, que é tão válida e tão democrática como a opinião dos brilhantes que estão aqui. Esses, sim, são brilhantes. Só falta agora o João cantar o tango do Meretrício. Elisa Sapucaí. Seu ponto final, Luiz Pereira Lima. Provocou a massa, Chico. É que a massa reage. O João está falando em juiz. O ponto final desse voo da Gol, que um telespectador, um passageiro... Vai ser preso aqui. Não, advogado, disse, olha, mas o STF é uma vergonha. Imagine o poder que o ministro Lewandowski sente dele. Vou mandar ou quer ser preso. O poder, atitude antidemocrática, ameaçando um tribunante que ele não sabia o que era, que não falou dele, falou do STF. Olha, eu sinto que o STF é uma vergonha. O senhor quer ser preso? E falou baixinho. Bom... Não fez uma gritaria. Não, independente disso, Paulo Sérgio não falou, portanto, que ele ouviu. Foi o suficiente para que ele estava do lado do... Ele estava do lado do ministro. Estava sentado, eu não via. Estava sentado. Quer dizer, nós estamos nem no tempo dos militares havia isso. Dos militares da ditadura. Aliás, era a ditadura ou não era? Não, eu acho que não. Todo mundo dizia que tinha vergonha de milico e não acontecia nada. Não. O cara chegava na frente do Newton Cruz e dizia, eu tenho vergonha de gente como tu. E não acontecia nada. Não acontecia nada. Eu chegava às 2 da manhã em casa. Eu chegava às 2 da manhã em casa salvo. Eu chegava às 2 da manhã em casa salvo. Eu cansei de ver gente dizer pro Brilhante Ustra, tu é uma vergonha. E o Brilhante Ustra não fazia nada, que era um cavalheiro, né? Era um gentleman. Maravilha. Era uma época acabou contigo agora. Era uma época maravilhosa. Um sorrisinho amarelo. Não, eu não. Eu não tenho queixa alguma. Como é que vai chamar o cara de sem vergonha, doutor? Mas não chamou o cara de sem vergonha? Eu tenho vergonha de ti. Por que eu tenho vergonha de ti? Não. Supremo. Eu tenho vergonha Quem é o do Supremo? nosso Supremo. Ele não é o Supremo. São 11 ministros. Ele é um dozeavo. Mas a coragem dele dizer que eu posso mandar até prender... Ricardo Alfonsin, teu ponto final. Isso é abuso de autoridade. Meu ponto final do Ricardo Alfonsin. Meu ponto final é o seguinte, esses episódios dessa semana, tristes episódios, ontem o nosso superintendente do Banco do Brasil, Edson Bincho, foi lá em Ibiraiaras para o sepultamento desse subgerente do Banco do Brasil, que foi morto no porta-malas do carro, uma coisa terrível. Com as pernas para fora. Uma coisa terrível. E agora, hoje, em Arroio dos Ratos, eu tenho notado, independente de dizer que é Bolsonaro ou não é Bolsonaro, um elogio ao nosso secretário César Chino, que eu gostaria muito que ele continuasse como secretário de Segurança, que desde que ele assumiu fez um trabalho que mudou ao menos o Coronel Liquedo, o delegado Vende. Exatamente, quer dizer, a população viu que havia uma reação a partir disso. O subcomandante da brigada, o Coronel Biak. Então todos, mas isso é uma equipe, né? Uma equipe importante. Biak foi importantíssimo. Que merece o nosso elogio aqui pelo trabalho que ele fez, e justamente isso, com uma equipe bem coordenada, porque é lavar gelo, né? Porque a bandidagem é uma coisa, ao menos eles estão sentindo que não está sendo estimulada a criação de João de Almeida Neto, agora depois o governador no ponto final. Agora, João, eu vou dizer uma coisa.
tu provocasse aqui o nosso povo aqui, que estão 646 e-mails. Mas que bom. Mas é isso que dá audiência, rapaz. Nós precisamos isso no programa. Realmente, pô, parabéns. Não, mas eu não vim aqui para provocar ninguém, eu vim falar o que eu penso. Mas é isso aí. Mas tu provocou o povo para falar? Pediu, tu chamou, opinião. pediu, quero que o povo se manifeste. Tá bem? Se manifestaram. E teve um que se Os manifestou a meu favor. militares generais são muito bem-vindos. É a esperança de ordem e lisura que o país tanto precisa. Joana Reinhardt. Seu ponto final, doutor João de Almeida Neto. A massa quer lhe ouvir. Tá bem, vamos ver o que os milicos vão fazer. Vamos ver. Todos os militares são tudo da reserva, né? Não tem nenhum... Ei, Paulo Sérgio, Olha aqui, ó. Estou feliz por estar assistindo o seu programa, principalmente com a presença do cantor João de Almeida Neto. Sou fã número 1 de suas músicas. Sua voz é única. Parabéns ao Pampa Debate. Show de bola, Rossana de Pelotas. Obrigado. Mas não falou de política aqui, né? Já fez o teu ponto final? Na verdade, Paulo, eu não tenho ponto final. A minha vida é uma reticência. Que bom, né? Que bom que não tenha ponto final. Que a gente siga, né, João? Achei a comparação do João de Almeida Neto muito convincente, pois o Moro perdeu a credibilidade quando aceitou participar de política, coisa que ele mesmo sempre deixava claro que jamais faria. Parabéns ao programa, sou de São Leopoldo. Não tô só. E aí, governador Germano Rigoto? Meu ponto final, quando se fala em segurança e problemas de segurança e o que está acontecendo é pelo Brasil afora, novos governos, inclusive, dizendo que vão ser mais duros, fala para o governador do Rio de Janeiro, pega o governador de Minas Gerais e o Brasil inteiro pedindo que haja mais rigidez e que a legislação penal, principalmente das execuções penais, seja modificada para que o bandido realmente seja preso e não fique na rua matando e tal. Mas eu quero dizer, este, para mim, é o grande desafio do ministro Moro, a partir de 1º de janeiro. Não é o combate à corrupção. Combate à corrupção, o Moro tem o Ministério Público instrumentalizado e com poderes que não tinha. O Moro tem uma Polícia Federal, que independente de se ele ser ministro, eu concordo com o João, a Polícia Federal, ela tem um papel fundamental no combate à corrupção e está muito instrumentalizada para isso. O Moro tem uma sociedade que cobra muito mais, uma imprensa investigativa. Então, independente do ministro, as coisas vão continuar acontecendo no combate à corrupção. Agora, a grande resposta que o Moro vai ter que dar é na segurança pública. Há uma expectativa muito grande de que, a partir do momento que ele assume o ministério, nós vamos ter grandes alterações na legislação, na interlocução com os estados, na busca de efetivamente se atacar o problema da insegurança. Então eu te diria, onde o Moro pode decepcionar não é na política de combate à corrupção, que no meu modo de ver independe inclusive da presença dele no ministério. Vai ter continuidade. É na questão da expectativa que existe da sociedade que ele vai fazer a diferença nas políticas de segurança pública. Posso estar equivocado. Ele pode realmente ter um desgaste forte se não der respostas muito firmes e muito diferentes do que foi dado até aqui com relação à segurança pública. Começa que o Moro, ele nunca teve uma universidade dele, ele sempre viveu da profissão dele, ele não tinha universidade fora, nem em Portugal, nem em lugar nenhum. Ele sempre foi um cara... Quem é que tem isso? Voltado. Eu não sei quem que tem. Tem alguém que tem? Não sei. Tá falando, deve saber, né? Tem alguém que não é partidário que pode ter isso, né? Que não é partidário. Pergunta João de Almeida Neto, se os ministros do STF partidários que lá estão fazem qualquer besteira e se fazem, eles são oportunistas? A Tânia de Bagé está perguntando. Não entendi a pergunta dela. Está dizendo que, perguntando se os ministros do STF são partidários. Os ministros atuais são partidários? São partidários? Claro que são. Ah, sim, sim. Mas quem é que não sabe que são? Essa pergunta dela é ingênua. Claro que são. Boa tarde, interessantes algumas posições do programa a respeito da honestidade do Sérgio Moro. Ninguém falou honestidade. Não, olhe lá, alto lá. Existem advogados que foram alçados à STF na maior cara de pau
não se julgam impedidos em julgar determinados processos, determinados partidos e correligionários. Abraço, Jair. Toda a razão. De Porto Alegre. Concordo plenamente. Diga ao governador Germano Rigoto que o pé do PMDB é grande. Ainda bem que não é mão grande, né? O pé é grande. Mas o pé significa, como eu disse, que já vão entrar de corpo inteiro logo ali adiante. Né? Diga para o governador Germano Rigoto, outra aqui, que a usina de Angra dos Reis tinha um homem da Marinha, um almirante da Marinha, testa. E deu no que deu. O espectador está dizendo aqui. Está preso. E ele está preso. É verdade o que ele está dizendo. Preso, eu estou dizendo. Eu não, ter o título de militar não significa eu não estou dizendo que tem. Corrupção? Exatamente. Só eu quero dizer o seguinte: que dentro do Ministério de Minas e Energia, tu tinha problemas seríssimos e de muito tempo, que provavelmente com a mudança que vai acontecer agora e com os controles que vão ser criados até para evitar a continuidade das bandalheiras que existiam lá dentro, a coisa muda. Aniversaria hoje o seu correligionário Edson Lobão. Aniversaria hoje o desembargador Gelson Rolim Stock. Grande doutor Gelson. Andréia Sanpastu Nock. O Jorge Celso Gobi, o Jorge Celso Gobi, que está lá nos Correios agora. Nossa colega Beatriz Fagundes, da qual o Luiz Pera Lima é fã. Aniversaria hoje a Fernanda Alves Radic. Aniversaria hoje o Neyton João Antônio Bonotto, a Noêmia Gomes, o Reinaldo Fujimoto, também a Ana Paixão Cortes, nossa querida Aninha, o nosso querido Bira Valdez, que nos deixou tão cedo, Solon Soares, lá de Atlântida, a Andréia Borba da Costa e Nestor Antônio Raim. Nestor Fernando Raim. Que Antônio, tio. Enlouqueceu hoje. Então, comande-o. Parabéns a você aí. Amigo Nestor, que Deus velho te conceda com muita benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. É o parabéns gaúcho, né? Parabéns. Parabéns. Saúde, felicidade, que tu colhas todo sempre todo dia. E alegria na lavoura da amizade, que tu colhas sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Quero incluir nesse parabéns o Gelson Stock, grande amigo nosso, do Nestor também, que está aniversariando. Então um abraço está aqui, o desembargador Gelson Rolim Stocker e a juíza Andréia Sanpastu Nock, que também está de aniversário. E tem um verso que eu compus para cantar em festas de aniversário que eu gostaria de cantar agora. Por favor. Que diz o seguinte: amigo aniversariante, se tu gosta da minha voz, dá uma volta na cozinha e traz uma cervejinha para nós. Sensacional. Obrigado, Luiz Pereira Lima. Obrigado, Ricardo Alfonsin. João de Almeida Neto, que clamou pela voz do povo. Quantos deu aí? 654. Nossa, parabéns. E tomei laço toda a tarde. Imagina. Continua tomando. Eu tenho um e-mail aqui que reproduziram do Jader Martins, que é fã do João de Almeida Neto e com certeza aplaudiu todo o posicionamento. O seu Jader, que está nos assistindo. Ele é comunista? Não. Obrigado, governador Germano Rigoto. Volte sempre, governador. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, a Vera Armando, que hoje ela vem de Botafogo, Santos, está na Cônsul do Internacional, normalmente vem de vermelho. Atlético Mineiro. Mazembe, pode ser Mazembe também, que é preto e branco. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.